Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao nosso Papo de Carreira. Aqui nós falamos sobre estratégias e oportunidades para você alcançar a sua promoção ou até a sua mudança de carreira e ganhar 30% mais no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e o assunto de hoje é daqueles de esquentar. Hoje nós vamos falar sobre salário, né? Porque afinal de contas, é claro que salário é uma das partes mais importantes quando a gente avalia e fala sobre trabalho, carreira e tudo mais. Salário é uma parte muito importante, remuneração é uma parte muito importante. Então, qual é a diferença entre trabalhar pelo trabalho e trabalhar pelo dinheiro? Claro que todos nós precisamos de dinheiro para viver, é assim que a gente paga as nossas contas, é assim que a gente põe comida na mesa, falando dos termos mais claros e mais fáceis de entender do mundo. É assim que a gente paga pelo nosso estudo, pela nossa comida, pelo nosso dia a dia, pelas roupas, pela casa, pela água, pela energia, tudo nessa vida a gente faz a partir do dinheiro que a gente tem, né? Que a gente recebe. E nesse caso, especificamente aqui, como a gente fala de trabalho, então a gente vai falar exatamente do dinheiro que a gente recebe como salário. Então, é claro que todo mundo precisa do salário para sobreviver, mas existe uma grande diferença entre uma época, isso acontece com todo mundo, tenho certeza. Em uma época da sua vida em que você trabalha exclusivamente pelo salário, então você está naquele lugar só para receber o seu dinheiro e poder pagar as suas contas. E tem a época em que você entende que você pode fazer algo melhor por você, que você pode crescer, que você pode estudar alguma coisa diferente ou aprender uma atividade diferente e crescer mais na sua carreira, ter uma promoção, e aí sim você começa a trabalhar um pouco mais pelo trabalho. Né? Então existe essa separação e essa diferença que é importante a gente entender quando ela acontece. Então é claro, logo se eu preciso do dinheiro para pagar as minhas contas, para poder viver, né? Como funciona com todo mundo, logo eu entendo que o trabalho está totalmente relacionado ao salário. E aí chega uma época da vida em que a gente consegue olhar para as coisas e falar, olha, se eu estudar alguma coisa diferente ou aprender alguma atividade diferente, ou agora eu já aprendi algo aqui na onde eu trabalho, já consigo fazer uma função diferente, aí sim é que a gente pode ir associando o trabalhar ou fazer alguma coisa que a gente gosta durante o dia. E não é sempre tudo que a gente faz que a gente gosta, a gente sabe que é assim, né? A vida de adulto não é brincar só de coisas que a gente gosta de fazer, a gente faz o que precisa ser feito. Então, dentro do trabalho, por isso que assim, a gente avalia dentro de todos esses próximos episódios aqui dos nossos vídeos, eu vou falando cada um deles sobre um tema específico para a gente construir o cenário geral do que é um ambiente de trabalho, o que é o trabalho em si, o que é que compõe o meu sentimento em relação ao trabalho, para que a gente consiga avaliar de um jeito correto, né, todas as coisas, porque senão fica muito simples dizer que a gente só está insatisfeito com o trabalho. Então a gente precisa saber o que é naquele sentido no trabalho exatamente que não está legal, não está combinando com as nossas expectativas. E hoje, como a gente está falando de salário, a gente vai avaliar o salário em relação ao trabalho feito pelo trabalho. Então, se eu gosto daquilo que eu estou fazendo, se eu estou estudando, vamos imaginar que a pessoa está lá estudando engenharia, ou estudando direito, ou estudando administração, que foi o que eu fiz. Aí a gente vai avaliando, por exemplo, se a pessoa quer trabalhar na função. Normalmente é isso que acontece, a gente estuda para trabalhar naquilo que a gente está estudando. Então isso já é uma outra forma de encarar o trabalho. É claro que daí sim a gente vai aceitar um trabalho, vai entrar em uma empresa determinada por conta daquele salário que vão oferecer e a gente vai entregar o trabalho que ela nos pede para entregar. Então, tudo isso faz parte de uma negociação normal de um início de emprego, de trabalho, que você já conhece, é óbvio,
E aí é que a gente vai comparando, então, se eu quero trabalhar, por exemplo, na área que eu estudei, eu vou aceitar aquele trabalho pelo salário, né, que eu entendi, que eu aceitei, que eu fiz parte de um processo. Então eu vou trabalhar mais direcionado com aquilo que eu estudei. Isso a gente começa a entender que a gente está ajustando a nossa vida profissional, a gente está ajustando aquilo que a gente vive, com o que a gente trabalha todos os dias, com um desejo, com planos que a gente tem para o futuro. Então a gente estuda para crescer, para melhorar, para aprender coisas diferentes e com isso, é claro, conseguir avançar na nossa carreira. Então aí quando a gente começa a descobrir todas essas coisas, a gente vai percebendo o que é trabalhar só pelo trabalho e trabalhar só pelo dinheiro. Até porque já existem estudos comprovadíssimos, e isso nem vou me basear nos estudos, mas eu vou me basear por toda a experiência que eu tive aí ao longo dos mais de 20 anos na área de recursos humanos, e que geralmente a maior insatisfação das pessoas quando elas chegavam para conversar na área de recursos humanos sobre não estarem satisfeitas com alguma coisa que estavam vivendo, em geral era o salário. Até porque o salário existe uma medida. Então você compara o seu salário com o salário de outra pessoa, você compara o seu salário com algo que foi oferecido para você em outro lugar. Então isso é algo comparável, isso é algo fácil de dizer. Lembra que quem me acompanha aqui já há mais tempo já me viu falando em outras circunstâncias sobre as principais palavras que se usa para explicar alguma coisa. Quando a gente vai falar sobre algo que a gente não está tão à vontade, a gente normalmente usa tempo e dinheiro para explicar, porque é mais fácil de entender, é mais fácil da outra pessoa receber a mensagem daquilo que a gente está tentando transmitir. Então era isso que normalmente eu recebia quando eu atendia alguém que estava dizendo que estava insatisfeito com o trabalho. Normalmente era isso: olha, eu acho que o meu salário não está do jeito que eu espero, ou eu recebi uma proposta de outra empresa com um salário maior. Então o salário em si ele é comparável. Mas quando a gente olha só para o salário como dinheiro, né, só pelo dinheiro exatamente, e a pessoa fala, olha, eu não estou feliz e o meu problema é que eu ganho pouco. Eu já vi inúmeros casos, você não tem condições de contar a quantidade de casos de pessoas que reclamaram que o problema era o dinheiro. E aí, normalmente, nas empresas maiores onde eu trabalhei, normalmente o gestor daquela pessoa, o líder, o gerente ou o supervisor, vinha lutar por um salário, buscar, né, um salário maior, um reajuste salarial para aquela pessoa, e sim, às vezes conseguia, dependendo da situação em que estava, nas avaliações que podiam ser feitas, a pessoa conseguia o aumento salarial, e não para nossa surpresa, depois de 2 meses, lá estava a pessoa dizendo que mais alguma coisa estava acontecendo. Então, o que é que a gente percebe, o que vem da minha experiência com relação a isso é que dinheiro só pelo dinheiro não resolve todas as coisas. Então, por isso que é importante a gente aprender de verdade a avaliar todas as situações, todas as coisas que compõem o nosso dia a dia de trabalho, o nosso dia a dia enquanto profissionais. Então, é a atividade que a gente faz, é o local onde a gente trabalha, é o salário que a gente recebe, são as pessoas que estão ao nosso redor, são os nossos planos para o futuro, são as outras coisas que acontecem na nossa vida pessoal. Então, existem épocas mais complicadas, épocas em que a gente está estudando, por exemplo, a época que eu estava estudando, eu saía de casa muito cedo de manhã para poder trabalhar e chegava em casa depois da meia-noite, sem ter feito uma refeição em casa. Então, assim, era uma vida corrida, era uma vida complicada, eu vivia cansada e é claro que todo mundo passa por isso, é normal, né? Quem está estudando e trabalhando ao mesmo tempo sempre passa por isso, mas era uma fase necessária que eu entendia e sabia que ela durava 4 anos. 4 anos é bastante coisa? É bastante coisa, mas eu sabia que ele tinha um prazo para encerrar aquela fase naquela composição. E isso fazia parte dos meus planos. Então, depois da faculdade, eu tinha planos para melhorar o meu trabalho. Então, isso fazia sentido no contexto do que eu estava vivendo. Então, por isso que é importante a gente entender todas as fases para a gente não classificar da maneira errada.
Porque da mesma forma, como eu dei o exemplo do salário da pessoa que não avalia corretamente, diz que é o salário, acha que é o salário mais baixo, e aí depois de 2 meses lá está a pessoa de novo falando que está com alguma dificuldade, que não está feliz, que está insatisfeita, justamente porque o motivo não era exatamente o salário. É claro que a gente vai sempre buscar pelo melhor trabalho, com a melhor remuneração que combina com os planos que a gente tem para a nossa vida, né? E também você já sabe disso, e nós vamos falar muito disso aqui, que também tem o nosso lado da responsabilidade de como a gente fazer a nossa carreira valer de verdade, como fazer com que a gente como profissional tenha um valor maior no mercado. Então, para tudo isso, a gente precisa aprender a entender todas essas situações. Então, entendendo tudo isso, o trabalho, ele é trabalhar pelo trabalho quando o conjunto faz sentido, mesmo que uma das coisas talvez não estejam tão em sintonia e a gente precisa de um pouquinho mais de esforço ou de um pouquinho mais de cuidado para poder melhorar aquilo e deixar aquilo um pouco mais redondo, né, no dia a dia, ou se trabalha só pelo salário de verdade. E aí trabalhar só pelo salário fica realmente mais cansativo, porque daí isso quer dizer que nada, mas nada do restante da composição agradam a pessoa que está fazendo aquele trabalho. Isso acontece muito quando a gente vê que a pessoa troca de emprego, por exemplo, com uma diferença de salário muito pequena. Então, assim, quando é só pelo salário, ela não se importa em trocar. Eu vou usar aqui um valor simples só para você entender de verdade o que eu estou falando, tá? Mas a pessoa não se importa de trocar de salário por R$100 de diferença. E aí assim, ó, trocar de emprego, vamos imaginar, né? Você vai trocar de empresa, não importa o tamanho da empresa, pode ser uma empresa pequena, pode ser uma loja, pode ser uma empresa alimentícia, um restaurante, ou pode ser uma empresa grande, uma multinacional. Se você trabalha, imagine você trocar de emprego, isso requer de você toda uma transformação na sua vida, que não é simples assim. Você vai conhecer pessoas novas, você vai ser exigido por pessoas de um trabalho diferente que você não fazia até então. Por mais que você fale, vamos imaginar aqui uma função de vendedor. Ah, mas eu já era vendedor lá, eu vou ser vendedor aqui. É diferente, os requisitos de cada empresa são diferentes. O que cada empresa espera dos seus funcionários em termos de ambiente, nós vamos falar mais disso, mas em termos de ambiente, de como é que se compõem as equipes e tudo mais, são diferentes. Então, toda essa troca que a gente faz exige sim da gente um movimento de mudança. E fazer um movimento desse de mudança por conta de uma diferença que não vai resolver toda a nossa vida, é uma troca só pelo salário. É uma troca só por mais R$100 nesse exemplo que eu estou dando. Então imagina só, fazer todo esse movimento de mudança, aprender de novo, né, aquele novo trabalho, mudar a sua rotina diária, mudar o relacionamento, o tipo de entrega que você tem, conhecer novas pessoas, até aquele tempo todo passar para você realmente ter aquilo incorporado na sua rotina, é um tempo que assim, é o seu esforço com relação àquilo. Isso vale R$100? Então, assim, esse é o tipo de mentalidade que eu quero trazer para você aqui, de começar a pensar o seguinte: se a gente quer se esforçar por uma carreira melhor, se a gente quer se esforçar para entregar algo melhor, para ser um profissional mais valorizado, né? Para ter realmente, para receber a promoção que a gente acha que merece, ou para fazer a mudança de carreira, que é o que que eu estou falando aqui nesse exemplo especificamente, a gente precisa estar mais capacitado, e mais capacitado em termos de habilidade de avaliar as situações. Então, assim, vale a pena essa mudança por um valor pequeno de salário? Então, se você avaliou tudo isso e viu que o contexto, né, se a composição de local, às vezes o local é mais próximo da sua casa, às vezes ele te dá algum benefício diferente, que não é só o salário. Então, assim, se você avaliou todas as coisas, o horário é diferente, o tipo de trabalho está mais perto daquilo que você está estudando ou que você quer fazer, mesmo que a diferença de salário não seja tão grande, ok, é um movimento calculado, é um movimento de crescimento, é um movimento que está dentro dos seus planos para atingir realmente a meta que você estabeleceu para você.
Agora, se é uma mudança desmedida, sem pensar em qualquer outro tipo de parâmetro e simplesmente mudar por uma diferença pequena de salário, aí sim você já pode olhar e entender que você trabalha sim só pelo salário. E aí trabalhar só pelo salário, isso não traz pra gente as realizações que a nossa vida nos cobra, né? A gente tem necessidade de vários tipos de realizações pessoais que acontecem na nossa vida e elas acontecem sim dentro do trabalho, porque afinal de contas eu costumo sempre dizer isso, inclusive para as meninas que trabalham comigo, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado. Porque afinal de contas, se a gente trabalha 8 horas por dia dentro da empresa, né, de 8 a 9 horas, então mais o tempo de deslocamento, a gente chega em casa, sei lá, por volta das 6 horas da noite, 7 horas da noite. Então é o tempo de encontrar a família, jantar, descansar um pouquinho, né, quando você não está estudando, fazendo alguma outra coisa, e logo você vai dormir, se preparar para o dia seguinte. Então, sim, é o lugar onde a gente passa a maior parte útil do nosso dia, a maior parte do tempo realmente. Então, é dali que a gente vai tirar essas realizações que a nossa vida, que a gente precisa para poder viver bem. E que realizações são essas? Valéria, você está falando daquelas realizações fantasiosas, de tipo trabalhar só para ser feliz e tudo mais? Não, gente, nada contra quem pensa dessa forma, tá? É só sendo o mais prática possível para que você entenda de verdade como é que você se realiza, como é que você se encontra dentro do seu processo de composição do que é vida profissional mais vida pessoal. Então, sim, a gente se realiza em termos de entrega, por exemplo, né? Eu que gosto muito de organização e não é novidade para ninguém que olha para todas as minhas coisas aqui, porque eu estou sempre falando disso. Eu que gosto de organização, de um trabalho bem feito, eu que gosto de estudar, eu que gosto de conhecer coisas novas, eu me encontro muito no trabalho. Então, essa é uma parte que me preenche completamente. Então, assim, essa é uma parte que, se está tudo bem no trabalho, eu já estou satisfeita com esse ponto, né? Isso não requer que eu faça mais alguma coisa além do meu trabalho, a menos que faça parte dos meus planos, né? Que tenha um movimento aí calculado de crescimento. Mas eu vou me sentir realizada e completa nesse tempo. Se eu sou uma pessoa que, por exemplo, gosto muito de me encontrar com mais gente durante o dia, de conversar, de encontrar com outras pessoas, tem gente que tem essa necessidade de encontrar gente todos os dias, de conversar mais, de falar sobre as coisas que acontecem. Então, é uma excelente oportunidade para você estar em algum lugar onde você se sente bem, que você tenha colegas de trabalho, que você converse. Então, isso te completa nesse sentido dessa realização de se socializar. A gente pode encontrar mais uma série de outras coisas. Tem gente que trabalha com coisas muito específicas e que se realiza na atividade, enfim. Vamos imaginar uma pessoa que gosta de desenhar, né? Que estudou desenho técnico, por exemplo, um engenheiro, ou pode ser um arquiteto. Então, assim, tem todas essas coisas que essa parte especificamente da criatividade ou do desejo de desenhar, né? Seja no computador, seja no papel, não importa. Mas essa parte também é realizada pela pessoa quando ela está no trabalho. Você entende que isso tudo completa a pessoa? Ele completa a gente. Então, assim, muitas vezes quando a gente tem, eu vou parar nessa parte da criatividade para dar esse exemplo. Quando a gente tem essa necessidade da criatividade, a gente não consegue exercitar isso durante o dia no trabalho, existe uma necessidade de procurar isso em outro lugar. Então, muita gente faz outras coisas que gosta, né? Tipo um artesanato, um outro tipo de atividade, às vezes até ligada à atividade física, mas que tenha mais relação com isso do movimento, de exercitar a criatividade, atividades relacionadas com dança, por exemplo, que são, né, atividades físicas que você pode fazer à noite e que isso você trabalha, então, esse seu lado da criatividade. Mas você consegue perceber como várias das coisas que é o que a gente gosta, é o que a gente é e é o que compõe a gente como um indivíduo mais completo, mais satisfeito, mais preenchido de coisas que realmente nos deixam mais felizes, podem ser encontradas no trabalho.
Então, tudo isso é a composição de entender que a gente não está ali só pelo salário, de entender que mais coisas completam o nosso dia e que só o salário, se ele viesse simplesmente só ele com a gente sentado numa sala sozinho, não ia ser suficiente, porque o restante das coisas que completam isso, que nos preenchem, que nos deixam satisfeitas, é que faltaria. Eu tive uma época da minha vida, eu tinha partes separadas aqui para exemplos, mas eu não consigo segurar quando eu lembro de alguma coisa. Mas teve uma época muito específica da minha vida que eu trabalhei num lugar em que eu fiquei por muito tempo em um lugar sozinha, né? E era um lugar novo, então assim, eu demorei bastante tempo para poder ter mais contato com outras pessoas. E eu vou dizer que foi um período assim mais difícil, porque foi mais difícil de me adaptar, porque as pessoas não estavam tão próximas. Então, para criar algum vínculo com as pessoas de amizade, de tudo mais, que acaba acontecendo, né? Sempre no nosso trabalho a gente cria o vínculo de relacionamento. E isso foi mais demorado, isso, né? Teve um período um pouco mais complicado de adaptação, justamente por estar numa situação em que eu ficava mais isolada. E não era isolada porque não podia estar junto com as outras pessoas, porque era característica daquela atividade que eu estava realizando. Então, isso foi sim um período mais complicado de adaptação. Então, olha como a gente vai entendendo que todas essas coisas, né? E se a gente for lembrando, eu tenho certeza que você agora, se for lembrar de todos os seus trabalhos, você vai lembrar. Em tal lugar eu gostava muito porque o meu chefe era muito legal e, tipo, sempre estava me ouvindo e sempre estava me deixando dar as ideias, participar das coisas que estavam sendo decididas, elaborar melhor o nosso dia de trabalho. Ou eu gostava muito porque eu tinha uma equipe muito legal, que todo dia eu chegava lá, estava todo mundo animado, era a hora que o meu astral ia lá em cima, porque a gente passava o dia todo trabalhando junto e todo mundo se ajudava. Ou era um lugar que, por exemplo, tinha benefícios muito legais, né, que te completavam além do salário, mas que te deixavam mais satisfeitas e realizadas com outras coisas da sua vida. Então, tudo isso sempre vai fazer muita diferença quando você compara e entende que o trabalho não é só o trabalho sozinho, ele é um conjunto de coisas. E que sim, esse conjunto de coisas vem acompanhado do salário. E sim, todas essas coisas precisam ser combinadas para que a gente esteja no nosso melhor potencial, no nosso melhor momento de carreira. E aí, quando alguma dessas coisas está descompensada, é que a gente se encontra realmente insatisfeita. E na verdade não é só uma das coisas. Normalmente, quando a gente se sente muito insatisfeito com aquela situação, é porque várias dessas composições estão descompensadas. Então, por isso, de novo, eu vou te lembrar aqui que nós vamos passar por cada um desses detalhes, de todas essas coisas que compõem uma rotina de trabalho, uma condição de trabalho, para você entender exatamente qual é o tipo de mudança. Mas, Valéria, você não fala aqui sobre promoção e sobre mudança de carreira e para receber um aumento de 30% a mais no salário? Sim, eu falo sobre isso. É isso que a gente fala aqui no Papo de Carreira. Mas para você entender exatamente como é que você calcula essa próxima mudança, como é que você se prepara para essa próxima mudança, que você tem que entender sobre as outras coisas que compõem. Senão a sua mudança vai ser só pela mudança, só porque você ouviu dizer que isso era legal e no fim das contas você vai ver que aquele esforço todo dedicado para essa mudança talvez não valha a pena. E aí, isso é uma coisa que precisa ser medido, né? Você precisa entender isso exatamente porque você é dono da sua carreira, você é dono da sua vida profissional. E isso precisa fazer sentido para você, para as pessoas, para que você seja uma pessoa que some no lugar onde você vai trabalhar, né? Que você componha a equipe da onde você está indo. E aí tudo isso colabora para clima, para satisfação e para tudo mais. Mas enfim, aqui a gente entende todo o restante para voltar para você e entender qual é o movimento que faz sentido. E hoje nós estamos falando de salário. Então, e aí assim, só para encerrar esse bloco que a gente estava falando aqui, eu preciso de dinheiro, logo eu preciso trabalhar. Então, é óbvio. Então,
as mudanças, a gente vai aprendendo sobre as coisas da vida conforme elas vão acontecendo. Então, as mudanças vão acontecendo, a gente vai aprendendo cada vez mais. A gente aprende uma função nova, a gente estuda mais um pouquinho, decide fazer, né, um crescimento de carreira, a gente faz uma ajeitadinha na rota, né, de onde a gente está indo, justamente para que a gente consiga crescer e consiga receber mais por aquilo que a gente quer oferecer como trabalho. Então, trabalhando, eu posso sim receber cada vez mais o melhor salário e ser melhor remunerada de acordo com aquilo que eu ofereço. Então, por isso, tudo isso faz parte do aprendizado. A gente aprende isso enquanto a gente trabalha. Então, no início, sim, a gente não sabe avaliar. A gente aceita os primeiros empregos, sim, sem saber de nada disso, sem saber como é que as coisas funcionam dentro da empresa. E afinal de contas, eu estou começando a contar isso para vocês aqui de uma forma mais declarada, que eu estou decidida a falar mais aqui com mulheres, no sentido de compartilhar um pouco mais como é que foi a minha vida, a minha rota de crescimento. Porque é verdade, tudo isso que você sente foi o que eu senti no passado. Eu também tive que aprender de acordo com o movimento das coisas. E eu não tive ninguém, né, que me contasse quando eu tinha lá meus 25 anos de idade, estava nessa fase de já entender um pouquinho das coisas e de já querer algum tipo de mudança na minha carreira, porque sim, nessa idade eu já estava pensando nisso. Mas eu não tive ninguém lá naquela situação, nessa idade que eu estava, para me dizer, Valéria, vem cá, se você fizer assim, se você estudar, fizer a faculdade, ou vem cá, vamos entender como é que está o seu dia a dia. Eu não tive ninguém que me pegasse pela mão. Então, é isso que eu estou disposta a fazer aqui, dividir um pouquinho do que eu vivi, para que você possa trilhar um caminho um pouquinho mais fácil, ou pelo menos um caminho um pouco mais consciente. Né? E quando a gente está mais consciente e mais preparado, o caminho costuma ser um pouco mais curto, a linha de chegada costuma ser um pouquinho mais curta, porque a gente tem condições de se preparar antes de perceber que aquilo está faltando, como já aconteceu comigo, como eu já contei aqui sobre a época em que eu estudei inglês. Né? Estudei, porque todo mundo dizia que tinha que estudar, até que ele me fez falta na hora de uma promoção. E aí eu não consegui aquela vaga porque eu não tinha o inglês suficiente. E aí o que eu fiz? Foi estudar que nem uma louca. Porque eu falei, a próxima vez que uma promoção dessa aparecer na minha frente, eu não vou perder porque eu não estou preparada. Então sim, as coisas acontecem e a gente vai aprendendo, tá? E o importante é o seguinte, é olhar para trás e ver se você já passou por várias dessas coisas até hoje, assim como eu passei em tantos anos assim de experiência. Se você já passou por várias dessas coisas, olhe para tudo isso e fala, bom, eu aprendi com tudo isso e a partir de agora eu vou olhar para tudo isso de um jeito diferente. Então, hoje que a gente está falando sobre salário especificamente, você olha e entende se você já viveu situações em que você trabalhava só pelo trabalho, só pelo dinheiro, e depois quando você começou a sentir a necessidade de fazer alguma coisa, de estar em um lugar em que você se sentia útil, que você sentia que você estava trabalhando, entregando o seu melhor, que você se sentia realizada com isso, e isso tudo na combinação com o seu salário foi ficando um pouco melhor. Então você já consegue olhar para todas essas coisas e avaliar. Agora, se você é um pouquinho mais novinha, e tá aí mais ou menos nessa fase de ter terminado a faculdade ou de já realmente ter trabalhado em alguns empregos e olhar para as coisas e falar assim, eu quero uma situação melhor agora para minha vida, eu já quero me organizar, então é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente vai seguir com esse conteúdo aqui cada dia melhor, com o conteúdo cada dia mais organizadinho, para te ajudar a dar esse próximo passo. Combinado? E aí, como eu já falei, eu vou só fazer mais um fechamento aqui de por que não trabalhar só pelo salário, que é o que eu estava falando, com um exemplo lá de que depois de 2 meses a pessoa acaba sentindo que alguma coisa continua faltando, né? Então, para encerrar de novo essa outra parte do pensamento se você não avalia todas as outras condições e faz as suas mudanças só pelo dinheiro, você pode perceber depois que você trocou um ambiente muito bom por um ambiente não tão legal, porque você
usou como critério apenas a comparação de salário. Então, o dinheiro pelo dinheiro é isso, é você se colocar em algum outro ambiente sem considerar quaisquer outras condições que te façam se sentir bem durante o dia. Então, se você desprezar todas essas coisas e for um ambiente que depois não vai ser legal para você, você vai ter alguns problemas para enfrentar. Você vai precisar ou repensar se vai mudar de emprego, e aí existe aquela história, mas eu acabei de chegar, como assim eu já vou procurar outro emprego, né? Existe sempre esse ponto, e aí a gente acaba se obrigando a passar mais tempo num lugar em que a gente não estava muito afim, porque a gente deu uma errada na hora de fazer a decisão, certo? A gente não avaliou tudo o que precisava, a gente não entendeu tudo o que precisava, e aí a decisão da mudança é errada. E aí é sempre tão complicado porque a gente se coloca ainda numa condição de nos julgar, né? A gente julga e fala, poxa vida, errei. Né? O salário aqui, eu gostava tanto de trabalhar lá onde eu trabalhava e o salário aqui é maior, mas olha só, né? Tá me fazendo falta fazer o meu trabalho como eu fazia, tá me fazendo falta, às vezes, o chefe que eu tinha lá, que tipo sempre me deu mais oportunidade, sempre me deixou criar, me deixou desenvolver o meu trabalho, me deixou usar o meu senso de organização ou de criatividade, o que quer que seja. Então, tudo isso vai te fazer falta. E aí, nesse momento, você vai se sentir realmente frustrada por ter tomado uma decisão errada. E uma decisão errada nesse nível, às vezes, interfere em outras coisas da vida. Porque tem as outras pessoas, né? Se você mora ainda com pai e mãe, ou se você já é casado como eu, sempre tem mais pessoas para avaliar tudo isso junto com você. E aí olhar que você errou por uma decisão, a outra pessoa possivelmente vai te dizer o seguinte, mas você está ganhando mais, então não era isso que você queria? Então pronto, acabou, né? E a gente sabe que não é assim, porque isso vai interferir no restante, na sequência do nosso plano, na sequência da nossa tentativa de crescimento. Mas se isso aconteceu com você, também não fique se martirizando mais. Entenda que isso foi necessário para que você aprendesse exatamente essa lição, para que você aprendesse que o salário não é suficiente sozinho para resolver todas as coisas e todo o seu sentido de realização, tá? E de novo, não é falando de propósito, sinta-se totalmente completo, nada disso, tá? E, de novo, nada contra quem gosta de olhar por essa perspectiva, mas é que eu prefiro olhar pela perspectiva mais prática, né? De qual é o sentimento que isso te traz no fim do dia. Nada mágico, nada cheio de encanto e nada assim, é o prático. É aquilo que te deixa satisfeito ou insatisfeito. Você chega no fim do dia mais cansado ou menos cansado. Isso são indícios de que as coisas estão indo bem ou não estão indo tão bem. E aí, eu já contei aqui a história de como isso aconteceu comigo, de lugares em que eu cheguei e a adaptação foi mais complicada. E aí a gente precisa pensar nessa história toda, quando você já entendeu que fez esses movimentos todos, que você precisa entender qual é a hora exata de fazer a mudança. Então, para várias dessas coisas, eu já falei aqui, eu tenho certeza que você já captou a mensagem, mas eu vou repetir rapidinho, que é assim, o contexto é importante, tá? A mudança pela mudança não faz sentido. E eu vou um pouquinho mais além, que a gente também vai falar em outra ocasião, mas eu vou usar aqui como um exemplo que assim como o dinheiro pelo dinheiro não é suficiente, o cargo pelo cargo, né? Só pelo título também não é suficiente. Então, às vezes, mudar de uma condição muito boa que você tem, às vezes com um salário muito adequado à função, porque vocês sabem que salário, ele é definido como uma regra de mercado, ele tem todos os salários, eles têm parâmetros para serem calculados. Então, não é simples assim, tipo, eu acho que eu acho comigo, tá? Tô falando aqui aleatoriamente como se isso não acontecesse com mais ninguém, né? Eu acho que eu faço mais do que... Eu faço todo o meu trabalho, eu chego no horário todo dia certinho, então eu acho que eu mereço ganhar mais. Isso vale para a empresa te pagar mais?
Não, gente, porque não é assim que funciona. Existe toda uma régua, existe piso de categoria, existe média de mercado, existe padrão de como outras empresas aplicam. Então, essa mudança, o quando fazer essa mudança na sua vida, e por isso é tão importante entender como é que é a composição disso para você, porque existem todas essas características que eu tô aqui te contando, né, de como é que faz a composição geral de uma vida, de uma carreira profissional, né, de como é que você se sente, mas ela não é igual para todo mundo. E é por isso que é tão importante entender o que representa cada um dessas situações, o que é e o que representa isso para você, para que a sua avaliação seja só sua. Então, qual que é a hora da mudança? A hora de fazer a mudança na sua carreira é quando você entendeu que esse é o movimento necessário para o próximo passo. Então, se eu pretendo, vamos imaginar aqui, vamos num outro exemplo, seguir aqui, que eu sou um pouquinho da minha história também, que eu sou analista num departamento, né, analista de uma função X, não importa de qual departamento seja. Eu quero passar por todas as fases de analista. Normalmente analista tem as categorias, júnior, pleno e sênior, ou 1, 2 e 3. Cada empresa define como ela quer trabalhar o seu título, né, o seu cargo. Então, você quer passar por todas as funções como analista, você quer crescer o quanto você puder dentro daquela função, e ok, se você olha para tudo isso e fala assim, para mim está suficiente, eu quero ser analista, quero ter um bom salário, quero trabalhar aqui porque é aqui que eu gosto, e é isso que eu quero para minha vida, tá ótimo. A melhor coisa é quando você entende exatamente qual é o movimento. Então, eu quero crescer na função de analista. Então, esses são os seus próximos passos para a mudança. Agora, se você olha um pouco para frente e fala assim, olha, um dia eu quero ter uma função de liderança, eu quero ter um cargo de chefia, eu quero realmente fazer algo diferente porque eu sinto que eu consigo trabalhar, eu trabalho bem com pessoas, eu trabalho bem liderando. Então, tudo isso é preciso enxergar para que você trace então a sua meta para chegar naquele lugar, tá? E de novo, por que é importante conhecer? Eu já conheci também muita gente que para ganhar um salário maior, para ter um status diferente, para ter um cargo que era diferente do cargo dos demais, a pessoa assumiu um cargo de liderança. E na verdade ela não tinha a menor aptidão e a menor vontade de trabalhar. E quando a gente fazia as sessões de avaliação, era rapidamente a pessoa percebia, no primeiro, segundo mês, as primeiras reclamações vinham do tipo, eu não aguento mais lidar com tudo que a equipe me pede, eu não dou conta de falar com todo mundo, eu preciso fazer o meu trabalho, eu não quero toda hora escutar tudo isso. Então, assim, é aquela percepção de que a pessoa achava que ter o cargo de chefia era super legal, mas ela não analisou antes quais eram as funções que daí ele ia ter que desempenhar, porque o salário aumenta, o cargo aumenta e a responsabilidade aumenta. É assim que as coisas funcionam, né? Então, isso também faz parte da composição de olhar para frente, entender tudo isso. Entender qual é mais ou menos o caminho que você quer seguir. É claro que a gente não sabe tudo que a gente quer para daqui 10 anos, né? É impossível a gente calcular algo tão detalhado, né? Por mais que a gente escreva no papel, a gente não sabe todas as coisas que vão acontecer na nossa vida. Então, olhando para tudo isso, entendendo tudo isso, essa é a hora de decidir por um passo de mudança. Então, essa é a hora de entender que tudo isso compõe, que você deseja algo diferente, que você quer seu aumento de 30% no seu salário, que você quer ser promovido de verdade, que você quer, né, se não dá certo na mesma empresa, que você quer uma mudança de carreira. Então, essa é a hora de entender e essa é a hora de fazer a mudança, de planejar a sua mudança. Então, porque nada a gente resolve hoje à noite e amanhã de manhã chega lá e pede demissão, porque não é assim que as coisas funcionam, não é? Afinal de contas, né, apesar da gente não trabalhar só pelo dinheiro, é o dinheiro que paga as nossas contas. Então, tudo isso tem que fazer parte de uma rota aí muito planejada. Então, a gente decide fazer a mudança quando a gente entende que a gente está pronto para a mudança e que a mudança é necessária para alcançar aquilo que a gente deseja. E aí, assim, dando um pouquinho de perspectiva, como eu falei, não tem como a gente saber exatamente o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Mas eu posso lembrar mais ou menos para te contar quanto tempo demorou para acontecer isso na minha vida, né? Então eu posso contar desde o tempo quando eu consegui
entrar numa empresa que fosse um pouco maior, que tinha um pouco mais de estrutura, que me permitiu colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido nas outras empresas menores, né? Por todas as áreas por onde eu tinha passado. Então, quando eu cheguei naquela situação, dali até chegar num cargo que eu entrei como analista, é claro, né? Que esse foi o exemplo que eu dei aqui, até o passo de virar gerente, eu demorei aí de 5 a 6 anos, tá? Mas isso porque a minha bagagem anterior, como eu já falei, eu trabalhei mais de 20 anos na área de recursos humanos. Então, assim, a minha bagagem anterior era bastante completa, eu já tinha passado por várias áreas. E esse tem bastante a ver com aquilo que eu falo sobre entregar mais do que aquilo que a sua função exige. Porque quando eu entrei nessa empresa que tinha um pouco mais de robustez, que tinha um pouquinho mais de possibilidades de crescimento ali dentro, eu já tinha uma bagagem mais completa, eu já tinha bastante aprendizado para poder me desenvolver e poder mostrar o potencial que eu tinha. Eu não entrei ali para começar a aprender. Se eu tivesse chegado ali para começar a aprender, então sim, eu tenho que contar desde meu primeiro emprego, desde quando eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Então aí sim foram muitos anos, né? Foram 15 anos. Aqui vai parecer que eu estou muito em dúvida, mas sim chega uma certa idade da nossa vida em que a gente não consegue lembrar de datas e de idade certa, muito mais, pelo menos comigo está funcionando assim. Então, sim, foram aproximadamente 15 anos desde quando eu comecei a trabalhar até que eu chegasse no meu primeiro cargo de liderança, não era exatamente um cargo de gerência ainda. E aí, dali para frente, é que eu fui desenvolver realmente o crescimento na função, né, de liderança, depois uma supervisão completa, depois uma gerência, até que eu fui para um cargo de gerente executivo. Então, é assim que as coisas funcionaram e sim, demoraram vários anos para isso acontecer e por isso que eu estou te dizendo aqui que as coisas podem ser mais simples se a gente aprender. Se eu soubesse de tudo isso quando eu comecei, o caminho teria sido um pouquinho mais rápido. Então, é isso que eu quero dividir aqui com você, para que você consiga fazer essa sua transição, para que você consiga se perceber como um profissional melhor e para que você consiga sonhar com aquilo que você realmente merece. E conseguir traçar o seu próprio plano para chegar aonde você realmente merece, aonde você realmente deseja. E aí, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada no meu roteiro. Não esqueci. E aí, a gente vai terminar o vídeo de hoje com uma pergunta super importante. Então, qual é o primeiro passo para fazer a mudança na sua vida? Eu acho que eu não preciso discorrer sobre isso, porque você já entendeu que eu já dei várias dicas desde o início desse vídeo. E espero de verdade que você tenha conseguido assimilar tudo isso, porque o primeiro passo está justamente em entender sobre tudo isso que eu falei aqui hoje. E isso faz parte do entender que não é só pelo salário. E espero de verdade que isso faça sentido na sua vida. Se é um momento em que você precisa e depende muito desse salário, sim, entenda que isso faz parte e que isso pode passar, né? Que isso combinado com outras coisas vai te deixar mais feliz, mais realizada e mais completa, uma profissional mais completa. E isso tem muito mais valor para o mercado e isso faz a gente amadurecer muito, né? Então, eu espero que você entenda o seu próximo passo e fique aqui comigo, porque no próximo vídeo eu vou trazer um outro ponto de vista sobre a composição da carreira, para que você consiga mapear tudo isso e a gente seguir juntas, para que você faça realmente a sua mudança, que você entenda sobre todas as oportunidades que existem à sua volta para a sua promoção, para a sua mudança de carreira e para poder receber 30% a mais de aumento, né? De aumento salarial que você merece e que você vai se dedicar para isso. Beleza? Obrigada pela companhia, eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!